Muito obrigada, boa noite a todos. Aquilo que eu não souber, nós vamos aprender juntos, tá? Já falei aqui pra mãe Cida que aquilo que eu não souber eu vou perguntar pra ela, tá? E quero aqui compartilhar, né, com vocês, depois dessa oração tão serena. Gostaria de compartilhar com vocês o tema desequilíbrio dentro do lar na visão espírita. Já notaram quantas vezes a gente não quer voltar para casa? Já aconteceu alguma vez com vocês? Com o esposo? Nossa, tô enrolando aqui no serviço para não ter que voltar para casa. Muitas vezes é isso que eu ouço lá na clínica como psicóloga, né? Por quê? Por que não querer voltar para o lugar mais lindo do mundo, que é o nosso lar, nossa casa, onde habitamos, onde moramos, onde temos os nossos. Às vezes, se não moramos com ninguém, temos um animalzinho de estimação. E aquele lugar que habitamos, muitas vezes, se torna um lugar de brigas, desarranjos, discórdias e desequilíbrio. Mas antes de falar um pouquinho, né, desse lar, eu gostaria de falar de alguns desequilíbrios reais. E há desequilíbrios irreais, Cíntia? Há sim, desequilíbrios irreais. Aqueles desequilíbrios que, além da nossa casa, que é a nossa casa, lá a nossa moradia, eu quero falar para vocês dessa casa aqui e desta casa, que é a nossa morada. A casa das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que por muitas vezes se encontra em desequilíbrio por tantas coisas. Desequilíbrios irreais. Quantas coisas a gente cria, quantas coisas a gente traz para dentro desta morada tão sagrada e que nos causam desequilíbrio emocional muito grande, né? E quando a gente traz na visão espírita, né, é lindo quem puder vir participar dos estudos aqui com a gente. É muito lindo quando a gente vai ouvindo, né, a mãe Cida explicar tantas coisas, né? Eu acredito que nós buscamos tanto, e ainda falta tanto para aprendermos, né? Quando a gente fala e traz esse desequilíbrio, eu assistindo uma palestra para me preparar para vir para cá, estamos vendo tanto de acidente aéreo, né, que está acontecendo. E um exemplo foi um acidente aéreo, né, onde a equipe de resgate, né, do plano espiritual se desdobrou até aquele local para resgatar ali, né, todos aqueles espíritos, para levá-los para tratamento. E alguns ali gostariam de permanecer naquele local, havendo ali o quê? Um desequilíbrio tão grande, daquele irmãozinho que não aceitava a ajuda para seguir para o plano espiritual, e daqui a pouco vocês vão compreender esse enredo todo. E ali permanecia em desequilíbrio, não compreendia que poderia receber uma grande oportunidade de ser levado para as colônias de tratamento, para os hospitais do plano espiritual, e ali pudesse se regenerar, receber todo aquele tratamento médico. E aí, esse desequilíbrio não começou lá no dia do acidente. Esse desequilíbrio começou na vida terrena, carnal, desse espírito enquanto ele estava encarnado. Um desequilíbrio tão grande emocional,
nesta morada aqui, nesta casa tão preciosa e nesta daqui também, que o fez e trouxe prejuízos após o desencarne. Um desequilíbrio que começou há 40 anos atrás. Quantos anos você tem? Não precisa me dizer, tá? Tem gente que não gosta de falar a idade. Eu tenho 33 anos. Será que ao longo desses 33 anos eu tenho lutado para este equilíbrio emocional? Eu tenho batalhado dia após dia para manter esta serenidade, seja através de uma leitura, seja através de um estudo, ou numa casa de oração, ou lá no seu lar, para que a gente possa vir trazendo esse entendimento. E o que tudo isso que eu estou lhes falando tem a ver com o lar? Hoje eu atendo crianças e adolescentes. Adolescentes esses muito prejudicados. Muito. E aí os adultos, os pais de adolescentes vão dizer: Cíntia, mas é difícil. Como que é difícil? O adolescente chega numa fase de rebeldia. Nossa, mas ele está dando trabalho. Mas essa criança está dando trabalho. Eu ouço isso o dia todo. O dia todo. E quando você começa a atender aquela criança, quando você começa a trabalhar, a tratar aquele adolescente, você nota que o desequilíbrio não está nele, está na família, está muitas vezes nos pais, está naquela casa, e está naquela casa dos pais mais preciosa. Aquele desequilíbrio de brigas, de ofensas, de o esposo não querer fazer para a esposa, porque a esposa um dia não fez para o esposo, então eu não vou fazer. Do outro querer viver em função de querer ser feliz. Não em tentar fazer o outro feliz. Não se esforçando nem um pouquinho para fazer quem está ao seu lado feliz. A minha alegria é ver o meu esposo feliz. A minha alegria é ver meus filhos felizes. E quantas vezes esses lares desajustados, totalmente desequilibrados, trazendo aí, gente, uma consequência tão grande. As pessoas estão adoecidas, tá? Eu costumo dizer que é uma doença silenciosa, é uma pandemia silenciosa que estamos vivenciando. Silenciosa. A pessoa chega em casa e ao invés dela sentar, olhar nos olhos do esposo ou da esposa e resolver o que tem que resolver, conversando, ela vai comer, come compulsivamente. Ou desenvolve alguns toques de limpeza, vai limpar, limpa, tá tudo limpinho. Isso vai canalizando. E tudo aquilo que a gente não resolve na nossa vida emocionalmente, essa casa aqui, chamado templo, que sou eu, que é cada um de vocês, esse templo divino, vai começar a gritar. Gritar um pedido de socorro. Diante de todo o desajuste emocional que está havendo. É a pele que vai sair uma manchinha. É o estômago. É a pessoa que vive com uma gripe que não sara. Já viu que tem gente que a gente vê que tem gripe. Então você olha para a pessoa, tá gripada de novo. De novo. Tudo aquilo está canalizado aqui, parado aqui. Não coloca para fora, não externaliza
de maneira inteligente, equilibrada emocionalmente, para a resolução de conflitos, para resolver aquilo que tem que ser resolvido. E por muitas vezes, esse desequilíbrio irreal, imaginário, a gente traz para dentro de nós. Quantas vezes eu já falava num treinamento que eu estou dando de inteligência emocional no trabalho, quantas vezes a gente sofre por antecipação, por coisas que ainda não aconteceram e possivelmente por coisas que não vão acontecer. E a gente está o quê? Sofrendo. Se eu fizesse uma pergunta para você hoje, qual seria a resposta? Pense em algo que há 3 meses atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás, te feriu, foi ruim, fizeram com você, você não se sentiu bem e você ficou incomodado, incomodada. Lá atrás. Isso aconteceu há 1 ano atrás. Há 3 anos atrás. Isso faz sentido hoje para você? O que aconteceu? Te incomoda da forma que te incomodou lá atrás? Não incomoda. Então, quantas vezes a gente traz esse sofrimento? Traz. Ao invés de plantarmos um jardim como o nosso aqui, esse jardim lindo, essas folhas verdinhas, a gente vai, sabe o quê? Plantando bastante plantinhas espinhosas aqui dentro do jardim da nossa imaginação. E aí, ao invés de florir, lindas flores, ao invés desse jardim se tornar um jardim florido, ele vai se tornando um vale de tristeza, de preocupação. Quantos pensamentos negativos. E por que muitas vezes, já parando para pensar, as pessoas falam assim para mim, Cíntia, mas falar é muito fácil, difícil demais é fazer. Concordo. E eu estava pesquisando a letra de uma música aqui. E por que a gente não faz como ela, né? Por que não somos muitas vezes positivos, ao invés de tantas vezes deixarmos o pessimismo primeiramente tomar conta? Já se viram diante de uma dificuldade que a gente olha e fala, isso daí não sei não se eu vou conseguir, hein? E já passou por coisa pior. Se você fizesse uma retrospectiva agora da sua vida, geralmente a gente faz isso no final do ano. Mas se você fizesse agora, quantas coisas você passou? Quantas coisas suportou? Quantos desequilíbrios houve dentro do seu lar por brigas, por reclamações, por coisas tão pequenas e que foram tão desnecessárias, mas que nós lá fizemos o quê? Brigamos. Quanto desequilíbrio foi causado dentro desse lar e que poderíamos já ir trabalhando agora, segundo a luz da doutrina espírita, para que quando desencarnarmos, esse espírito possa estar evoluído, seja de qual forma for o desencarne, avião, não importa, mas que esse espírito já chegue lá num processo evolutivo que quando ele vê os irmãozinhos lá de branco, a equipe médica, ele diz, me segura, me ajuda, estou pronto, vamos embora. E tudo isso que vai começar lá do outro lado, a gente já inicia aqui, hoje. E eu não estou falando nada disso para que vocês se sintam culpados, não, tá? Há sempre 3 coisas que eu digo na clínica. O ontem a gente não muda,
O amanhã não sabemos. O que temos? O dia chamado hoje. Então, o dia chamado hoje, ele é e sempre vai ser o dia mais importante da sua vida. O dia chamado hoje é o dia importantíssimo para que você venha trazer um equilíbrio no seu lar. O dia chamado hoje é o melhor dia para que você venha trazer um equilíbrio no teu local de trabalho, sendo um promotor da paz. Erga a bandeira da paz, né? Às vezes a gente olha os cenários empresariais, os cenários caóticos, colaboradores adoecendo, ambientes adoecedores. As pessoas indo para a ala psiquiátrica do centro médico e ficando internadas, adoecendo. Por quê? Porque aquele ambiente está desajustado. E eu gostaria de fazer uma pergunta. É o ambiente que está desajustado? Ou é as pessoas que estão nesse ambiente que estão em desequilíbrio? Quais os prejuízos no nosso lar, na nossa casa? Quais os prejuízos desse desequilíbrio vai trazer na vida das nossas crianças? Né? Às vezes eu atendo adultos que falam assim: eu cresci ouvindo brigas. E me dói atender crianças que falam, sabe o quê? Eu já ouvi. Eu contava as brigas. Chegou uma hora que eu desisti de contar as brigas porque eu perdi a conta. Eu perdi a conta. E aí vem lá um adolescente com tantos prejuízos emocionais, com tantas dores, para que a gente possa tentar ajudar da melhor forma. E quando a gente olha, eu cresci naquele lar desequilibrado, não significa que esse lar precisa se repetir hoje. Nós somos os promotores. Podemos promover um lar diferente hoje. Um lar de mansidão, de paz, de amor, de equilíbrio emocional. E por muitas vezes nós apontamos o dedo e esperamos o outro. E o outro fala assim: olha, eu não levo desaforo para minha cama, vou quebrar o pau. Claro que não leva desaforo, é um desequilibrado, uma desequilibrada. Respira. Resolvam-se. Aí a gente ri, né? Fala, já fiz isso. Eu não levo desaforo pra casa, não, gente. Nunca levei. Quero resolver tudo ali, na hora e seja o que for. Tô partindo pra cima. E não é assim. Talvez não seja uma forma. Talvez não estejamos suficientemente com a nossa inteligência emocional equilibrada para levarmos para a cama, entre aspas, mas quero resolver ele na hora, e aí briga, acaba que fica pior. Quero sempre falar mais alto que o outro. Não, eu não aceito. Eu tenho que sempre falar mais alto que o outro. E aí, quantos prejuízos? Né? Quantos prejuízos? Se a gente viveu num lar desequilibrado algum dia, o dia chamado hoje é a oportunidade de tornarmos este lar, trazer este equilíbrio. Como que eu vou fazer isso, Cíntia? Você pratica oração na sua casa? Você faz lá o evangelho no lar? Promova esse momento de fazer o evangelho no lar, todo dia, na mesma semana, no mesmo horário.
Você vai chamar sua família, colocar um copo de água, uma garrafinha de água. O Evangelho segundo o Espiritismo custa R$ 5 na livraria. E aí você vai mentalizar, abrir numa página, ler com a sua família, fazer uma reflexão. Pedir ali a luz da espiritualidade amiga, para que encha não só o templo do seu lar, matéria, casa, mas que venha preencher primeiramente esse templo, para que possamos ter sabedoria na hora de falar com o outro, para que possamos ter esse equilíbrio emocional. Sai, respira. Estamos vivendo numa situação tão caótica, tão acelerados, que por muitas vezes a gente nem ouve os pássaros, nem nota e nem contempla um pôr do sol, nem no amanhecer e nem no entardecer. Não notamos, não estamos observando mais, não estamos sentindo, estamos nos perdendo de si. Promova momento de paz dentro do seu lar. Promova momento de alegria. Senta com seus filhos, brinca, joga um jogo. Um jogo que era lá da sua época. O jogo que é da época dele. Mas esse menino não sai do celular, Cíntia, que é isso que eu ouço. Nossa, só nunca sai do celular, não. E o que você tem feito para que essa criança ou adolescente saia do celular? Meu filho, minha filha, vamos fazer uma noite de cinema hoje com a mamãe e o papai? Vamos, você escolhe o filme. Você escolhe o filme. Que filme legal, foi tão bom, história uma pipoca. E aí, lá você pode deitar, coloca um colchão na sala. Lá você pode deitar, abraçar teu filho, abraçar tua filha. O que você tem feito para tua criança sair da tela? Que vai ser um tema depois que a gente vai falar sobre o prejuízo das telas. Senta, brinca, leva seu filho para a terra, para a grama, põe os pés no chão. Quanto tempo? Ah, mas eu só chego tarde. Sai cedo, chego tão cansado. Também chego querendo meu celular também. Então, a mudança, ela nunca vai começar no outro. Ela começa primeiro em nós. E saiba de uma coisa. Psicóloga da abordagem do comportamento humano. Se você mudar, o meio em que você tá vai mudar. E se não mudar, vem falar comigo depois. Faz uma experiência. Se você promover mudanças dentro desse lar, mudanças comportamentais, com certeza vai haver mudança também dentro desse lar. Automaticamente. Promova a mudança em si. Comece a regenerar e entrar em equilíbrio agora enquanto é tempo. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima e santa noite. Que vocês possam receber já, desde cada tratamento que for de cada merecimento de cada um de nós, que possamos pedir esse equilíbrio.